Nosso programa, Um Fato, Duas Visões, tem como convidada hoje a professora Fabiola Freire Melo. Ela é professora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde do curso de Psicologia. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ótimo, vai ser um prazer tê-la aqui conosco hoje falando sobre psicologia e escola democrática. Como sempre, junto com a minha colega, minha amiga, professora Neide de Aquino Noves. Okay. Tudo bom, Neide? Tudo jóia. Então, o que é uma escola democrática, professora? Bom, uma escola democrática, basicamente, é uma escola que tem como fundamento político e pedagógico a democracia. E pode ser qualquer escola? Tem que ser explicitado? Que diferença tem? Tá, então na prática o que quer dizer uma escola democrática, né? Então uma escola que permite que os alunos e os professores construam coletivamente uma gestão participativa na escola, né? Às vezes com a comunidade, os pais e o entorno da escola, né? Mas toda escola democrática ela tem uma gestão participativa, né? Então os alunos participam do seu processo de aprendizagem. A gente está acostumada... Atrapalhamos. Só para voltar, é uma gestão participativa. Isso. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais, porque nós tínhamos na escola a gestão que todos os pais esperavam que fosse do diretor. Então, o diretor deveria ser aquele elemento que manda. Hoje você falou, você não está se dirigindo ao diretor, você está dirigindo a uma gestão, ou seja, um coletivo que toma. E esse coletivo ainda é participativo. Explica um pouco para nós essa gestão participativa, a diferença que era o antigo diretor e agora você está falando de uma gestão. A ideia é que o diretor, junto com os professores, construa coletivamente os processos decisórios da escola. E os pais também, né? Eles muitas vezes têm conselhos, têm momentos de participação em que eles tomam decisões coletivamente. Na relação com os alunos, na prática, isso se dá efetivamente numa construção do próprio currículo, né? Então o aluno ele participa, né? E ele vai aprendendo, né? Claro, mediado pelo professor, a ter uma autonomia sobre o seu currículo, né? Sobre o seu aprendizado. Mas isso não é definido pelo MEC, professora? E eu vou completar essa pergunta, porque assim, além de ser definido pelo MEC, a gente está habituado a escolher uma escola que é montessoriana, piagetiana, waldorfiana, né? Que diferença isso traz? Tá, então, talvez a gente pudesse falar um pouco historicamente das escolas democráticas, né? Porque elas não surgem com esse nome, né? Você tem algumas escolas aí ao longo da história que foram contestando de alguma maneira esse ensino tradicional, conteudista, que tem um currículo pré-definido e objetivo, com um tempo de aula demarcado de 50 minutos, com uma seriação absolutamente demarcada pela idade. E as escolas democráticas, elas foram exatamente questionando esses processos, né? Esse modo de educar. Então, uma concepção de educação outra. O que a gente tem hoje no Brasil, né? Em relação ao MEC, por exemplo, a gente tem diretrizes curriculares, mas a gestão democrática, ela aparece na nossa Constituição, em 88, como um direito, né? A LDB, em 96, ela vai exatamente também corroborar com essa ideia de que na escola você tem que ter uma gestão participativa. E nesse tempo todo, né? Porque você está falando de 1988, foi isso que você falou? Constituição, né? Isso. Por que isso não é divulgado? O que acontece que isso não aparece? Ou isso foi transvestido de uma outra forma? Não sei se a gente pode dizer que não é divulgado, né? Assim, hoje em dia, cada vez mais as escolas democráticas têm crescido e elas têm sido mais conhecidas. A gente teve, por exemplo, uma iniciativa no MEC em 2014, 2015 de mapeamento das escolas democráticas no Brasil e mapeamento de propostas inovadoras na educação, né? Não só de escolas democráticas, mas escolas que tinham propostas inovadoras. Esse mapeamento, na verdade, ele foi
suspenso com a entrada depois do governo Temer e não foi retomado. Mas para um pouco dar visibilidade para essas iniciativas que foram acontecendo quase que voluntariamente, inspirado. Tem alguns dados disso que parou? Desculpa, nós estamos as duas curiosas. Não, porque o assunto é quentíssimo. E aí a gente fica tentada a perguntar, né, para você. Existe uma situação, para fazer uma escola democrática tem que ter mudança de mentalidade. Exato. Não é simplesmente uma situação que o MEC possa decretar, a partir de amanhã todo mundo é democrático. Porque existe uma situação na nossa cultura, vê se eu estou com raciocínio na nossa cultura, que essa participação tinha que ser mais seletiva. Há pessoas que não entendem de educação, há pessoas que o que falam a gente não pode considerar. Né? Então, ou o que uma servente tem a ver com educação. Exatamente. Porque fora da democracia há muita discriminação, vamos dizer assim. E a escola democrática ela é totalmente ao contrário, ou seja, você vai fazer para aquele contexto. Se aquela pessoa, o que ela pensa é essencial nesse momento, né? Então, a mudança de mentalidade. Como você vê isso nesse momento? Porque a maior coisa que nós estamos vivendo é realmente as pessoas resistirem a essa visão nova, ou seja, todo mundo tem o que falar, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma experiência, não importa, pobre, rico, branco, preto, todo mundo é igual perante a lei, né? Que diz a Constituição. Como você vê isso? Então, de fato, há uma resistência no início, né? Numa transformação de uma concepção de aprendizagem que inclui todos os participantes desse processo. Mas na medida em que você inclui todo mundo, você também responsabiliza e você tem a possibilidade de buscar garantir um ensino de qualidade a partir de vários olhares, porque vai ter um monte de gente também, de alguma maneira, né, cobrando e fazendo coisas para que isso aconteça. Então, quando você pega uma escola verdadeiramente democrática, em que você tem vários atores, e não só o diretor ou o professor querendo que a escola dê certo, você tem os alunos participando dos processos de decisão da escola e pensando, por exemplo, né, como eles fazem para conseguir que a escola seja pintada, Você tem um exemplo prático, assim, do cotidiano do seu trabalho? Tem vários exemplos, assim, que eu poderia dar, né? Assim, eu tenho a sorte, talvez, de ter encontrado uma escola nesse momento aqui em São Paulo, que a gente está acompanhando o processo de mudança na gestão, para tornar-se uma gestão democrática. Mas eu já participei de muitas escolas aqui em São Paulo que não têm uma gestão democrática, mas que permitem que a gente vá lá e insira dispositivos democráticos na sala de aula. O que é dispositivo democrático? São estratégias, né, que a gente chama de estratégias democráticas de diálogo. Então, por exemplo, uma assembleia de classe, né, que seriam parecidas com as rodas de conversa. Então, quando a gente pega uma escola que não é democrática, mas que aceita o nosso trabalho, né, de inserir dentro da sala de aula. Quem é o nosso trabalho? O nosso trabalho são, né, os meus estagiários do curso de Psicologia da PUC, no Núcleo de Educação do 4º ano, fazendo intervenções nas escolas públicas. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, de fato, algumas escolas que não são democráticas, elas um tanto estranham, mas sempre abrem as portas para entender o que é isso, né? E para poder perceber o quanto pode ser muito rico você levar o diálogo para a sala de aula. Então, numa assembleia de classe, que é um dispositivo muito comum das escolas democráticas, as crianças conversam, né, sobre os conflitos cotidianos da escola, que é uma coisa que, se a gente for olhar numa educação tradicional, né, o conflito cotidiano é resolvido muitas vezes individualmente. Então, você e você fora e vamos lá conversar com a diretora. Nessa concepção, a gente vai fazer uma conversa com a sala sobre as situações de conflito. Você Só fala uma em coisa duas palavras importante que me chamaram muita atenção. Tá. Você fala em aprendizagem e você fala em diálogo. Exato. Certo? E aí eu me lembrei do Paulo Freire, no sentido de que ele está sendo muito combatido hoje, no sentido de que ele está trazendo uma situação de desorganização escolar na medida em que há um diálogo, né? Como você vê a introdução ou a manutenção da importância de conversarmos dentro da escola, né? Como lidar com isso? Fundamental. No seu trabalho, no estágio.
Então, isso é fundamental, né? Assim, Paulo Freire, por exemplo, poderia ser citado como um dos autores que favorecem esse desenvolvimento de um pensamento crítico, né? Que favorecem as práticas democráticas, embora ele não tenha especificamente falado sobre as escolas democráticas. Esquerdista. Não. Não traz o caos. Não traz o caos, mas, porém ele era, sim, né, alguém que se definia como um pensador de esquerda, progressista. Mas a proposta dele, né, era de ensinar o que ele chamava de emancipação e autonomia, né, no sentido de desenvolver um pensamento crítico em relação a vários processos, muitas vezes alienados, que a gente fica no processo de conhecimento. Então, como eu ia dizendo assim, no processo de estágio, quando a gente vai, né, para a sala de aula conversar com as crianças, e numa escola que não é democrática, muitas vezes isso é a primeira vez que isso acontece. Isso é inédito, porque as crianças nunca conversaram sobre os conflitos que elas vivem. E é importante dizer que a gente não vai conversar sobre o Joãozinho, a Daniela, né, a Carolina, né, o Felipe. Não, a gente vai conversar sobre situações. A ideia não é falar nomes de quem fez, quem foi, porque não é um julgamento. A ideia é discutir a situação, os conflitos. E é de uma certa forma, fazer com que eles entendam que aquilo que acontece com o Joãozinho é feito pelaquela classe toda e tem uma consequência na classe toda. Né? Você está, de alguma forma, diminuindo a questão do bode expiatório, né? Que é aquele que é culpado por tudo que acontece na classe. A grande questão, muitas vezes, das escolas, né, é a questão da violência, né? Essa é a grande reclamação, né, o grande pedido que os professores fazem como uma dificuldade mesmo. E é o que a gente encontra quando a gente vai lá para a escola, né? A primeira questão que as crianças trazem nas pautas das assembleias é, de fato, a questão da violência, né? O quanto eles não sabem lidar com os conflitos. Quando você fala violência, isso pode abarcar uma quantidade enorme de coisas, né? Assim, poderia dar um exemplo de que violências eles trazem, que são importantes para lidar e como é lidado? Violências de todos os tipos, né? Desde violência física, muita violência física mesmo, eles se batem, né, no modo de resolver o conflito porque eles não conseguem lidar de outra maneira. Mas eles se xingam muito, né? E tem uma série de naturalizações da violência. E aí, quando você abre o espaço da assembleia, nessas conversas, uma coisa que acontece é que as crianças vão falando pela primeira vez que elas não gostam daquilo. Né, que elas fazem muitas vezes para se defender, que elas não gostam, né, de ser chamado muitas vezes do que eles chamam, que aquilo ofende. E aí quando o outro escuta, né, como ele se sente, né, muitas vezes é a primeira vez que o outro tem a oportunidade de falar como eu me senti, né, sendo xingado, humilhado, como aquilo repercutiu, né? E aí eles estão escutando isso e muitas vezes eles falam, mas eu faço para me defender, né? Eu faço porque eu fiquei com raiva, né? A raiva vira uma coisa assim que eles não sabem lidar, como se a raiva fosse uma entidade que se apropriasse deles. E aí a gente vai trabalhando exatamente isso, né? A raiva é uma coisa que a gente aprende a lidar, a gente aprende conversando. Para fazer isso? Não necessariamente, né? Um dos trabalhos da psicologia é exatamente você formar os professores para essa escuta, né? O ideal seria que a gente já tivesse essa concepção de educação em que o professor estaria preparado para ouvir o aluno e não julgar. E a entender que faz parte do cotidiano escolar, numa dimensão curricular mesmo, discutir os afetos, os sentimentos, os conflitos, as questões. Mas a gente não tem essa formação dos professores, né? A gente concorda plenamente com você. No início de carreira, na década de 70, existia na escola uma função chamada orientadora educacional, do qual eu tenho uma das origens. Fui orientadora. Uma das origens minhas, né, orientadora educacional. E a gente tinha uma incumbência de uma vez por semana entrar em todas as classes, para conversar com os alunos. Exato. Então havia um diálogo na escola pública, semanal obrigatório, de conversar. Hoje, com a reformulação que está sendo proposta nesse momento, para o Estado, em relação à sexta série em diante, que é os anos finais, se fala numa aula chamada Projeto de Vida, né? Onde se estão pensando que um profissional ali da escola possa fazer. Eu estou bastante preocupada, porque eu acho que tem que ser um profissional, embora seja da educação, tem que ser uma pessoa que domine isso, que vocês dominam, tem que ter uma bagagem
de conhecimento da pessoa bastante grande, né? Como você vai falar de projetos de vida. Então, nessa escola democrática, eu vejo que tem muita coisa para ser modificada para as escolas se tornarem verdadeiramente democráticas nesta concepção. Porque elas se acham democráticas, mas elas não são nesta concepção, sim, onde todos opinam, onde todos falam, né? E ainda é uma mudança esperada, Fabiola. É um processo longo, de fato, né? Mudar essa concepção de educação, em que a educação não é uma mera formação para determinadas habilidades, né? Ou para você ser um técnico, né? Ou a educação, ela não é para distinção social, mas uma educação que prepara para ser um cidadão, né? Então, para lidar com as minhas trazendo afetividades. Muitas coisas importantes do que é pensar a educação na perspectiva de uma escola democrática, né? Porque não é a construção de um self-made man que tem sucesso e que fica rico. Nós estamos falando de uma outra concepção, né, de educação, onde o sucesso necessariamente não é ser uma pessoa rica, uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa. Uma outra concepção de sucesso. E aí eu fiquei pensando, né, no que nós estamos vivendo hoje, e o que a gente, os entraves que a gente tem, e curiosa para saber do seu trabalho com os alunos, os nossos, eu falo nossos porque eu dou aula lá também, dos nossos estagiários que vão fazer esse processo, que entraves que a gente tem encontrado. E uma outra pergunta meio capciosa, que eu vou boicotar a Neide, porque hoje nós estamos as duas, né? Que é assim, professora, mas nessa coisa que todo mundo fala, como é que a gente põe ordem nessa escola? A disciplina. Então, essa é uma pergunta ótima, de fato, né? Porque muitas pessoas acham que autonomia e disciplina não dialogam, né? Mas muitas vezes, quando a gente chega na escola, a gente tem muita dificuldade mesmo em ensiná-los a se ouvir, porque eles nunca exercitaram a escuta e o diálogo. Mas na medida em que você vai dando espaço, eles vão aprendendo a se escutar. Quer dizer, você tem uma técnica que você sabe como fazer. Não tem um manual e uma regra, tem um princípio, né? Eu acho que assim, a gente defende princípios, a gente não cria novas receitas e manuais, mas como princípio do diálogo, né, e do respeito a essa diversidade, e eu acho que essas são as contribuições que a psicologia vai podendo levar para a escola, né, ensinar essa diversidade, ensinar que o desenvolvimento humano também é diferente, né, para cada um, respeitar essas diferentes particularidades e temporalidades do aprendizado. Quando as crianças conversam sobre isso, por exemplo, sobre as questões da violência, né, como a gente falou, no começo é muito difícil, porque eles naturalizaram a violência, né? Eles estão num ambiente extremamente violento, num contexto de muita desigualdade, e a escola vai reproduzindo as nossas desigualdades, né, e as violências. Infelizmente, a escola hoje ela é uma reprodutora das violências. Quando a gente vai lá e faz o nosso trabalho, e vai conversando com as crianças sobre como é difícil elas conversarem, e vai ensinando a conversar, não é que a gente tenha uma técnica específica, a gente vai conversando e escutando e dando voz, né, para essa diversidade. Um fala uma coisa, outro fala outra, então pensa sobre isso que ele está falando. Às vezes não falam todos um em cima do outro? Todos ao mesmo tempo no começo, mas eles vão aprendendo, e isso é muito legal, porque eles falam assim, nossa, vocês vêm aqui para conversar com a gente. Eles adoram essa coisa de um lugar para poder falar, porque isso não tem num currículo tradicional. A gente acostumou com essa ideia de conteúdo. A escola democrática, ela vai inserir exatamente essa ideia da formação, né, para a cidadania, uma formação preocupada com quem eu vou ser, não só com o que eu vou fazer. Quem eu vou ser e de que modo eu vou cuidar do mundo, né, de que modo eu vou me responsabilizar por isso, né, uma outra concepção de educação. Então, quando a gente vai trabalhar a violência, por exemplo, vai conversar sobre isso e falar, eu, por exemplo, trabalho numa prática que eu faço assembleias e nas outras semanas eu vou alternando, né? Os alunos vão uma vez por semana fazer estágio. Então, eles vão uma semana fazem assembleia e na outra semana eles trabalham numa coisa que eu estou denominando de oficinas lúdicas psicoeducativas, né? Que tem uma inspiração aí, por exemplo, na questão do psicodrama, nas assembleias dramatizadas, nas oficinas de criatividade, que é propor com as crianças uma atividade relacionada ao tema que eles trouxeram,
sobre o que foi falado na Assembleia. Então, por exemplo, é muito comum eles trazerem como violência o racismo. Na semana seguinte, a gente vai fazer uma atividade discutindo o racismo. Contar uma história, por exemplo, para eles, né, assim, com livros. Tem livros excelentes sobre isso, com figuras, imagens que são super lúdicos, sobre a questão do racismo, mas apresentando personagens que muitas vezes eles não conhecem, né? E aí a questão do racismo, ou da escravidão, por exemplo, ela não aparece descontextualizada, ela aparece ali no que eles vivem, né? Nessa consequência, por exemplo, do que é a questão do racismo. Por que a gente até hoje mantém algumas práticas racistas, discriminatórias, né, vexatórias, ou, por exemplo, quando eles começam a trazer muitos episódios de violência, a gente faz uma intervenção que é uma atividade para eles se elogiarem. E aí a gente ensina a elogiar, porque eles não sabem elogiar, né? Isso é muito impressionante. A gente pensa que é natural e óbvio, né? E é isso que a psicologia tem muito para contribuir. Ensinar a lidar com esses sentimentos, porque é um processo educacional. Eu aprendo a lidar com a minha raiva, eu aprendo a elogiar. E a atividade do elogio, ela é incrível, porque pela primeira vez, né, eles experimentam ali uma relação entre eles em que eles saem super felizes porque eles se elogiaram, né? Eles ficam muito felizes. Já vi várias vezes as crianças, a gente faz numa folha de papel, tem toda uma estratégia mesmo de passar por todo mundo a folha e cada um escrever um elogio. E aí quando eles recebem, eles têm, sei lá, 30 e tantos elogios que foram feitos, um por cada criança, eles ficam super felizes, falam vão guardar a folha, né? Que vão colocar numa moldura, levar para casa. E depois isso vai ressoando, porque daí o professor e o diretor contam pra gente que os pais vieram falar que a criança chegou super feliz em casa, colocou a folhinha lá pendurada na parede do quarto. E eles vivenciaram uma experiência completamente inédita, né, de ruptura dessa violência que eles têm cotidiana. E você estava falando que você faz esse trabalho particularmente em colégios, escolas públicas, que podem ser tanto do estado quanto do município. Isso. Essas experiências, elas acontecem também em outras escolas que são, vamos dizer, escolas pagas, escolas que não são públicas? Não, a gente tem excelentes escolas particulares com essas metodologias em São Paulo, né? Inclusive a minha trajetória começa também um pouco em escolas particulares como coordenadora, orientadora, né? Mas eu levo isso para a escola pública num sentido de um compromisso aí social da universidade com a comunidade. Eu acho fundamental, mas a gente tem muitas experiências. A minha curiosidade, porque a gente não, assim, tem algumas escolas que a gente conhece como escolas de excelência, que são escolas aí que têm filas e vários processos seletivos para você poder entrar e tal, que até onde eu sei não partilham desta forma de trabalho. Né? E por isso a minha curiosidade se existiam essas escolas e se elas se divulgam como escolas participativas, escolas democráticas ou não. Sim, elas se divulgam como escolas democráticas, escolas particulares, com excelentes, né, notas, digamos assim, e aprovação, né, no vestibular, assim como na escola pública. A gente hoje tem experiências no Brasil de escolas públicas, né, que se inseriram nesse processo, inspirados em outras escolas que tem aí pelo mundo, né? Assim, tem algumas escolas que ficaram muito famosas, a Escola da Ponte ficou muito famosa, Summerhill, mas a gente já tem no Brasil, né? Campos Sales, Amorim Lima, lá em Heliópolis, o Seja Campo Limpo. Você tem uma série de mapeamentos já que mostram essas experiências nas escolas públicas. Essa que eu estou acompanhando começou faz 2 anos, o processo de democratização da escola. É uma escola pública em Pirituba. E é incrível, porque assim, já faz muitos anos que eu trabalho com os alunos em estágios, né? Mas nos últimos 2 anos eu estou efetivamente num processo de construção junto com a direção. Em geral, o que eu levo são esses dispositivos que são comuns nas escolas democráticas, mas para escolas que não são democráticas, né? Então, quando eu vou lá nas escolas públicas, muito tradicionais, na maior parte das vezes, né? Municipais, estaduais, levar as assembleias, né? Numa proposta de conversar, as escolas continuam sendo tradicionais, né? E a gente continua muitas vezes sendo atravessado pelas questões da violência que a própria escola legitima muitas vezes, né? Mas essa especificamente que eu estou acompanhando nos últimos 2 anos tem sido uma experiência muito interessante. Tem alguma que você gostaria de contar para a gente? A gente está quase... Daqui a pouco vamos terminar e eu queria saber se você tem alguma que você gostaria de falar. Alguma o quê? Experiência. E aí eu também teria uma curiosidade de que você falasse da importância do estágio na formação.
porque as pessoas falam muito que a universidade está muito distante das escolas. Elas não fazem nada, estão fazendo não sei o quê, que não estão colaborando com a transformação. Você está contando o seu trabalho todo na psicologia, é a transformação, a colaboração de uma área de conhecimento na transformação da própria escola, através de uma situação denominada de estágio, que não é a teoria, mas é uma questão, também tem uma teoria, mas é como isso ocorre. As escolas aceitam seus alunos, porque se a escola, sabe, qual é a inserção real desses estudantes? Quer dizer, fazer estágio vale a pena? Olha, são duas questões diferentes. São muito importantes as questões de vocês, né? Só tenho a agradecer pelas perguntas, porque meu doutorado foi exatamente sobre essa importância que o estágio tem na prática na formação do aluno, né? E exatamente isso que os estágios podem mostrar, a importância, né, de todo esse aspecto da universidade, em ter um conhecimento. De fato, a gente estuda, a gente produz pesquisa, tem uma teoria em relação a isso, né? E quando eles vão ali, né, para os estágios, eles se transformam. Eles se transformam e transformam os lugares em que eles estão, né? De uma forma geral, eu diria assim, as escolas gostam muito dos nossos trabalhos, nos convidam para isso, mas também muitas vezes eu já vivi momentos difíceis, né? Em que o professor não está acostumado a ouvir as crianças e aí muitas vezes é um susto para eles. Às vezes um susto no bom sentido, né? Assim, na última assembleia que a gente estava conversando na supervisão, os alunos falaram isso, o professor se emocionou quando os alunos estavam fazendo uma brincadeira ali e era brincar sobre eu gosto disso, eu gosto daquilo, e uma criança fala, eu gosto, professor. E aí todo mundo aplaude, quer dizer, o professor também não está acostumado com isso, né? Mas muitas vezes escutar o aluno não é fácil. Escutar as questões que eles trazem não é fácil, né? Porque os professores muitas vezes violentam. Claro, o sistema é muito difícil e é um projeto muitas vezes que a gente vê nas escolas, um projeto político, né, que massacra o professor nas condições de trabalho, é quase feito para não dar certo. Então eles estão ali resistindo, muitas vezes eles estão sendo violentados também e eles violentam. E aí eu lembro de uma aluna que virou para um professor e falou assim, mas professor, a gente já conversou na assembleia, porque o professor nos contou isso, numa reunião de devolutiva, ele falou assim, foi muito bom porque eu comecei a aprender com as crianças, uma vez eu falei para uma aluna assim, cala a boca, não aguento mais. O professor contando pra gente. Aí a aluna falou assim, mas professora, a gente já conversou sobre isso na assembleia, para não falar cala a boca para ninguém. E aí ele falou, é verdade, desculpa. Vou prometer que eu vou convidá-la de novo, mas nós temos que parar por aqui. Muito obrigada, Fabíola. Imagina, que agradeço. Obrigada, Neide, e até uma próxima oportunidade.